Bem-vindos à disciplina de hidrologia e eu vou contar para vocês agora como vai ser a metodologia de trabalho durante este semestre. Essa metodologia de trabalho que a gente vai desenvolver durante esse semestre, ela difere um pouco do que vocês estão normalmente acostumados a fazer. A primeira diferença básica, é que vocês vão ter acesso ao conteúdo da disciplina, ao conteúdo teórico da disciplina em casa, a partir de um conjunto de filmes que nós vamos disponibilizar para vocês durante esse semestre todo. Então, o conteúdo teórico vai ficar em casa, vocês vão assistir um conjunto de filmes e o tempo de sala de aula, as 64 horas aulas, nós vamos utilizá-las para praticar, né? Resolver exercícios e discutir acerca dos problemas mais relevantes que tocam essa área de hidrologia. Então, nossa metodologia aqui faz o que a gente chama de inversão, tá certo? Algumas das atividades que normalmente a gente faz em sala de aula, agora vocês vão fazer em casa e algumas das atividades em casa vocês vão fazer aqui em sala de aula. Eu acredito que essa metodologia ela possa possibilitar um contato mais próximo de vocês e comigo na resolução dos problemas e com isso a gente possa ter uma troca maior de experiência e capacitando-os mais a resolver os problemas do dia a dia. Então, essa inversão é que a gente está operacionalizando. Na realidade, a estratégia geral da disciplina ela vai se dar da seguinte maneira. A gente sempre vai ter um momento que nós vamos chamar de síncrese, depois nós vamos ter um momento que nós vamos chamar de análise e depois nós vamos ter um momento final que a gente vai chamar de síntese. O que é essa síncrese? Essa síncrese ela consiste em vocês terem uma visão do todo, antes de analisarem cada uma dessas partes. Essa visão do todo muitas vezes pode não fechar totalmente, né? Como se a gente montasse aí um quebra-cabeça em que as peças ainda não tivessem totalmente bem arrumadas. Mas é fundamental que vocês tenham essa visão sincrética para que vocês possam ter a visão do conjunto e a partir daí poder entender como cada parte se interage, cada parte interage nesse todo. Depois disso, quando vocês tiverem essa visão de conjunto, que a gente vai chamar de essa síncrese, a gente vai entrar numa parte mais analítica, onde a gente vai verticalizar, vai aprofundar o conteúdo específico, olhando todo o processo físico, quais são as equações básicas, como é que se dá o processo de aplicação. Então aí a gente vai ao detalhe. Depois que vocês tiverem visto esse detalhe, a gente vai para uma fase final, que é uma fase de síntese, onde vocês vão ter já, como já viram de forma verticalizada cada um dos conteúdos, vocês vão ter condições de juntar esse material na cabeça de vocês de uma forma mais bem estruturada e é essa a estratégia geral que a gente vai fazer na disciplina. Então, para que isso aconteça, a gente vai aplicar essa estratégia no todo e em cada uma das partes da disciplina. No todo, a gente vai aplicar quando nós tivermos o primeiro módulo que vocês vão ter, vai se chamar de Pensando como Hidrólogo. Então, vocês vão ter um curso rápido de hidrologia em 3 semanas. Nessas 3 primeiras semanas do curso, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo da disciplina. Vocês vão ver como é que se dá a formação da chuva, vão saber o que é uma bacia hidrográfica, vão ver como é que acontece o processo hidrológico numa bacia, vão ter ideias básicas aí de como é que se vai dar o processo de formação dos rios, como é que se dá a questão da operação de reservatórios, como é que se dá o processo de formação da água subterrânea. Então, vocês vão ter um curso rápido, em 3 semanas, onde vocês vão ver basicamente todo o conteúdo da disciplina, só que de forma superficial. Mas por que isso é relevante? Para que no decorrer da disciplina, quando nós estivermos analisando a precipitação, a gente já possa relacionar esse conteúdo de precipitação, que acontecerá no início da disciplina, com o que vai se dar em seguida depois com as vazões, como é que vai se dar a formação do rio. Então, vocês vão ter condições de cada um dos módulos que se seguirão a esse, já ter uma visão já de conjunto. Então, essa síncrese inicial ela é extremamente importante. Depois que a gente fizer esse módulo Pensando como Hidrólogo, nós vamos analisar os diferentes assuntos de forma mais detalhada, os diferentes assuntos que dizem respeito à disciplina de forma mais detalhada. Vamos começar a analisar a bacia hidrográfica, ver o que é essa bacia hidrográfica, que é a região que drena suas águas para um único ponto chamado exutório, entender qual a relação dessa bacia hidrográfica com a formação das chuvas, o total de precipitação nessa bacia hidrográfica, como é que vai se dar, quanto vai infiltrar, né? Então a gente vai analisar as características fisiográficas que vão definir o padrão de escoamento de uma bacia hidrográfica. Depois que a gente terminar esse módulo de bacia hidrográfica, a gente vai seguir para a precipitação,
depois disso vamos ver a evaporação, depois disso nós vamos ver as vazões. Então vamos seguir aí o conjunto desses conteúdos, né? Então, vendo primeiro, pensando como hidrólogo, e depois disso cada um dos módulos que podemos chamar de módulos temáticos dessa disciplina. Enquanto vocês estão tendo acesso a esse material por EAD, eu vou estar em sala de aula, tirando as dúvidas de vocês, como sinalizei, e também resolvendo exercícios. Então eu escolhi um conjunto de exercícios para cada um dos módulos que eu denominei de problema tipo. São problemas clássicos que vão envolver cada um dos temas que a gente vai ter acesso no decorrer da disciplina. Vamos ter precipitação, sobre vazão, sobre dimensionamento de reservatórios. Sobre cada um desses temas eu escolhi alguns problemas que eu considero como sendo clássicos. E esse problema eu vou resolver em sala de aula, antes até mesmo do final do término da resolução desse exercício. Vocês vão fazer uma prova rápida para que a gente certifique de que todos vocês assistiram devidamente os filmes. E essa prova rápida também, que eu chamo de avaliação de processo, serve também para que vocês tenham a oportunidade de revisar a matéria na discussão dessa prova. Então essa prova é uma prova rápida, feita em torno de 20 minutos em sala de aula, sobre os conceitos básicos da disciplina ligada àquele tópico, né? Essa prova ela é corrigida em sala de aula e é uma oportunidade para a gente tirar dúvidas mais uma vez sobre aquele tema, e ela serve também como um exercício de ética. Você corrige a prova de um colega seu e um colega seu corrigirá também a sua prova. Depois que eu fizer esses exercícios em sala de aula e vocês tiverem concluído os vídeos que vão estar disponíveis, a gente vai entrar numa terceira fase aqui da nossa disciplina, que é exatamente a resolução de problemas que a gente vai denominar de situações-problemas, que vocês vão resolver esses problemas em sala de aula. Vamos formar grupo em sala de aula e esses grupos na sala de aula vão resolver uma situação real que eu vou propor para vocês resolverem em sala de aula. Então vocês resolvem essa situação real e com isso as últimas dúvidas que talvez ainda restem, a gente tenta dirimi-las em sala de aula. Finalizado esse momento de resolução, de vocês resolverem esses exercícios em sala de aula, aí a gente termina formalmente a apresentação do módulo em sala de aula e vocês passam a ter uma atividade em casa, que é exatamente o quê? O desenvolvimento de uma fase de um projeto. Vocês vão ter um projeto de uma barragem que vai acompanhar vocês durante todo esse semestre. E ao final de cada módulo existirá uma tarefa associada a esse projeto da barragem para que vocês possam desenvolver. Então, com isso, a gente encerraria, né, a apresentação do conteúdo e as práticas do conteúdo necessárias e essenciais para cada um dos módulos. Além dessas atividades essenciais, vocês podem ter algumas atividades complementares, como, por exemplo, resolver uma lista de exercícios que nós deixamos também disponível para vocês resolverem. Essa lista de exercícios, alguns desses exercícios já estão resolvidos e outros são exercícios propostos para que vocês desenvolvam de forma autônoma. E a gente também, como sempre, vai ficar lá à disposição para alguma dúvida de resolução dessa lista de exercícios. Ao final de um conjunto de módulos, né, nós vamos ter aí a avaliação parcial, a AP, né? Serão realizadas duas durante esse semestre, né? A primeira no meio do semestre e a última no final. Diferente dessas avaliações que eu chamei de processo, ela já vai ter aí vai ser uma avaliação que eu vou chamar de certificação, para saber se vocês estão dominando o conteúdo de forma mais detalhada, sabendo a capacidade de resolução de problemas específicos que a gente discutiu em sala de aula, né, dentro desse conteúdo da disciplina. E para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte, que os módulos e a forma de vocês analisarem os problemas devem seguir 4 passos fundamentais. O primeiro deles, analisem a descrição dos fenômenos. Como é que se dá o processo de formação da chuva, de forma detalhada, e cada um dos processos, analisem os processos, a física, a fenomenologia. Depois disso, observe como é que a gente mede cada um desses fenômenos. Depois disso, vejam quais são as equações básicas que regem esse fenômeno. E a quarta e última parte, a gente vai ver como é que a gente aplica essas equações, essas formulações na resolução de problemas específicos. Então, em cada um dos módulos, em cada um dos conteúdos, tentem observar esses quatro pontos. Então, basicamente, essa é a estratégia geral que a gente propõe para esse semestre e bem-vindos aqui à disciplina de hidrologia.